Olá, hoje a gente vai falar sobre dinheiro, mas de um jeito que você provavelmente nunca pensou. Vamos encarar o dinheiro não só como notas ou números na tela, mas como uma linguagem. Uma linguagem poderosa que define boa parte da nossa vida, mas que por algum motivo quase ninguém se deu ao trabalho de nos ensinar. Para a gente começar, vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Pensa só, você acorda amanhã num país completamente estranho, onde você não fala nenhuma palavra do idioma local. Você está ali cercado de sons, de símbolos e nada faz sentido. Nesse lugar, coisas simples, como ler uma placa de rua, escolher o que comer num restaurante ou, pior ainda, entender um contrato de aluguel, se tornam missões impossíveis. Você fica totalmente dependente dos outros. Alguém diz que o preço é justo, você tem que acreditar. Dizem que o salário é bom, você tem que confiar. Sua autonomia simplesmente some. E aí vem a pergunta que está na tela, que é a pergunta de R$1 milhão. Quão livre você se sentiria? A resposta é óbvia, né? Nenhuma liberdade. Você seria, na prática, um prisioneiro da sua própria ignorância. E aqui vem a parte mais dura. Para muita gente, isso não é uma hipótese. É exatamente assim que elas vivem no país do dinheiro. São analfabetos financeiros, navegando num mundo governado por uma língua que elas não entendem. Isso levanta uma questão fundamental. Por quê? Por que a escola nos ensina sobre o ciclo da água, mas não sobre juros compostos? Por que a gente aprende o nome de rios em outros continentes, mas não aprende a ler o fluxo do nosso próprio dinheiro? Como a gente vai ver, essa ausência de informação talvez não seja só um descuido. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O sistema de ensino que a gente conhece hoje foi em grande parte desenhado lá na época da Revolução Industrial. E o objetivo principal não era criar pessoas com pensamento crítico ou empreendedores. O objetivo era bem claro: criar mão de obra para as fábricas, trabalhadores eficientes, obedientes. E o mais curioso é o que esse slide mostra: o contraste absurdo entre o que a escola ensina e o que a vida real exige. A escola treina a gente para seguir regras. A vida financeira exige que a gente questione as regras. A escola pune o erro. Na vida, é com o erro que a gente mais aprende. A escola quer que a gente memorize respostas. O sucesso financeiro vem de resolver problemas. É um completo desencontro. Então, no fim das contas, o sistema econômico do jeito que ele é hoje precisa basicamente de duas peças para funcionar bem. Primeiro, trabalhadores, gente disposta a trocar seu tempo por um salário. E segundo, consumidores, gente pronta para comprar de tudo, muitas vezes parcelado. Uma população que entende muito de dinheiro poderia começar a questionar essa lógica. E essa estrutura toda é sustentada por algumas ideias. Ideias que a gente ouve desde criança. Agora a gente vai desconstruir 3 grandes mitos, ou melhor, 3 meias-verdades, que a maioria de nós aprendeu e que nos mantém presos nesse ciclo. Vamos um por um. Primeiro, o mito do trabalho duro. A gente cresce ouvindo que é só trabalhar duro que você enriquece. Mas a verdade é que o mercado não paga só pelo esforço. Ele paga por coisas raras, por soluções que podem ser escaladas para muita gente. Segundo, o mito do dinheiro como meio de troca. A gente aprende a ver dinheiro como algo para comprar coisas. Mas quem entende do assunto vê o dinheiro como uma semente, algo que se plantado pode crescer e gerar mais sementes. E por último, o mito do tempo. A ideia de que a gente troca nosso tempo por produtos. Essa talvez a pior troca de todas. A gente dá nosso único ativo que não volta mais, o tempo, em troca de coisas que, na maioria das vezes, perdem valor assim que saem da loja. E olha, além desses mitos, existem duas forças externas que estão o tempo todo diminuindo a nossa riqueza em silêncio. Vamos chamar de ladrões invisíveis, porque eles levam seu dinheiro sem você nem perceber. O nome deles? Impostos e inflação. Dá uma olhada nesse gráfico, porque ele é bem chocante. Pega aí um salário de R$3 mil. Uma fatia já vai para o imposto de renda e para o INSS antes mesmo do dinheiro chegar na sua mão. Mas olha o tamanho daquela outra fatia, a dos impostos sobre consumo. Eles estão escondidos no preço de tudo, no pão, na gasolina, na conta de luz, e muitas vezes é a maior mordida de todas. E para colocar isso em outra perspectiva, olha esse número, 5 meses. Em média, é o tempo que um brasileiro trabalha todo ano só para pagar impostos. Pensa nisso. De janeiro até o fim de maio, todo o seu esforço, todo o seu suor vai direto para o governo. Você só começa a trabalhar para você mesmo lá em junho. E aí vem o segundo ladrão silencioso, a inflação. Isso aqui não é só o preço do supermercado que sobe, é a corrosão constante do valor do seu dinheiro. Como a definição diz, é um imposto invisível que derrete o que você guardou. Dinheiro parado na conta, na prática, é dinheiro encolhendo todo dia. Ok, a gente já viu o problema, as causas, as ameaças,
Mas o objetivo aqui não é só reclamar, é achar a solução. Então agora, vamos virar o jogo. Vamos falar sobre um plano de fuga. É hora de sair do banco do passageiro e pegar o volante da sua vida financeira. E o ponto de partida é entender essa distinção aqui, que é a mais simples e a mais poderosa de todas. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Fim. O investimento que te paga um rendimento é um ativo. A prestação do carro é um passivo. A grande virada de chave é focar em adquirir ativos e não em acumular passivos achando que são ativos. Com isso em mente, esse slide mostra o mapa do tesouro. São 5 pilares. Primeiro, consciência. Saber para onde está indo cada real. Segundo, controle. Gastar menos do que se ganha para criar uma sobra. Terceiro, proteção. Montar uma reserva de emergência, que é o seu colchão de segurança. Quarto, investimento. Fazer essa sobra trabalhar para você e vencer a inflação. E, finalmente, o pilar mais importante de todos, liberdade. Lembrar sempre que o objetivo final disso tudo não é acumular coisas, é ter controle sobre o seu tempo e suas escolhas. E isso nos leva à ideia final. A verdadeira medida da riqueza não é o saldo bancário. É exatamente o que essa frase diz. O objetivo não é ter um cofre cheio, mas uma agenda vazia. É sobre ter autonomia sobre suas horas, a liberdade de decidir como você quer viver cada um dos seus dias. No fim, a alfabetização financeira não é sobre ficar rico, é sobre resgatar a sua própria vida.